Agora passamos para RHI Magnesita com a palestra Utilização de matérias-primas secundárias na produção de grãos eletrofundidos. Quem fará a apresentação é a Tamara Mariana. Bem-vinda. Pessoal, bom dia. Vou falar para vocês hoje sobre um assunto que é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui, mas está ligado também, porque a gente está falando aqui de grãos eletrofundidos. Na verdade, é uma matéria-prima sintética, mas ela é produzida a partir das nossas matérias-primas naturais. E a magnesita, hoje, a RHI Magnesita, é uma indústria altamente verticalizada. Então, muda um pouquinho, mas tem muito a ver com essa questão, principalmente de sustentabilidade na produção dos materiais que a gente vai utilizar. Antes de começar, só para mostrar para vocês aqui, é um projeto que foi bem interessante, desenvolvido ao longo do último ano, um esforço conjunto, né? Essas são as carinhas das pessoas que estavam envolvidas diretamente, mas foi um esforço conjunto das equipes de pesquisa e desenvolvimento, a equipe da planta de eletrofusão e, é claro, também a equipe da planta de reciclados, que é, hoje, o time dentro da empresa que é responsável por fomentar essas ações de economia, né, circular. Vou pular aqui a síntese da apresentação, mas vamos começar a falar do assunto aqui de uma vez. Deixa eu pular para cá, que fica mais fácil de ver. Para começar, vou falar um pouquinho do que são esses grãos eletrofundidos e por que eles são importantes da indústria refratária hoje. Como eu disse, eles são matérias-primas sintéticas que a gente produz a partir de minerais naturais, então, né, a magnesita, seja ela natural ou calcinada, a bauxita, chamotes, aluminas, etc. E eles são produzidos nesses fornos que vocês estão vendo aí nas figuras, que são fornos de arco elétrico, fornos da eletrofusão. E como é que a gente faz isso? Isso, na verdade, a gente cria uma camada, né, com esses minerais, eles são adicionados no interior do forno, são colocados eletrodos de carbono ali dentro, pelos quais a gente passa uma corrente elétrica. Então, a gente dá um input energético muito alto ali, a gente vai ver um aumento de temperatura muito grande dentro desses fornos, chegando aí até 3.000 graus, e a gente vai conseguir efetivamente fundir esse material natural que a gente tem ali dentro. Uma vez terminado o processo de fusão propriamente dita, a gente passa pela questão, a gente começa o resfriamento, e aí a gente permite, né, com esse resfriamento, o crescimento controlado desses grãos eletrofundidos. E aí é que está o grande chave, porque qual que é a importância? Esses grãos eletrofundidos, eles têm um elevado tamanho de cristal, uma alta pureza química e uma baixa porosidade. Isso aqui é extremamente importante para a gente garantir as propriedades dos refratários que a gente vai produzindo no final, né? Sejam elas a resistência à corrosão, a resistência ao choque térmico, né? A estabilidade térmica. Então, é uma matéria-prima que é fundamental. Como eu comentei com vocês, a RHI Magnesita é uma indústria verticalizada. Então, a gente tem as nossas próprias minas e a gente tem algumas unidades de produção de diferentes matérias-primas que a gente utiliza hoje, incluindo a eletrofusão, né, esses grãos eletrofundidos. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é que, ok, a gente tem isso, mas na questão da eletrofusão, desses grãos eletrofundidos, a gente não é autossuficiente. E a gente tem uma grande dependência hoje, né, principalmente do mercado chinês. Então, só coloquei ali, para a gente lembrar, nos últimos anos, né, ao longo dos últimos anos, a China produziu 90% da magnésia eletrofundida do mundo e 60% da alumínio eletrofundida. Então, realmente, a gente tem uma grande dependência. E aí, como até já foi dito hoje, né, nas palestras mais cedo, como a gente tem essa dependência do mercado hoje, principalmente chinês, a gente fica sujeito a essas flutuações de demanda e oferta, né, flutuações de preço e até mesmo de qualidade do material, o que é péssimo para as nossas operações. Então, para a gente tentar reduzir essas vulnerabilidades, o que a indústria refratária tem feito, né, e a RHI Magnesita também, é tentar fomentar a produção local desses grãos eletrofundidos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as matérias-primas, sejam próprias ou sejam, né, de parceiros locais, mas a gente consegue fazer isso, e a gente tem uma unidade de eletrofusão localizada em Contagem, aqui, né, pertinho. Inclusive, né, só seguir a Avenida Amazonas aqui, a gente passa por ela. Então, a ideia foi, ok, vamos incrementar essa produção e a gente tentar reduzir um pouco essa dependência que a gente tem do mercado externo. O que é um plano muito legal. Mas aí a gente tem uma segunda questão que é muito importante, que é a questão da sustentabilidade. A produção desses grãos eletrofundidos, ela tem uma pegada de carbono considerável dentro da realidade da empresa hoje. Eu coloquei alguns números aqui. No caso da magnésia eletrofundida, ela pode chegar até 5 toneladas de carbono geradas para cada tonelada de magnésia que a gente produz. E no caso do espinélio magnesiano, que na verdade é um óxido de
composto, né, por alumínio e magnésio, a gente tem aqui um pouco menos, até em torno de 1,8% toneladas de carbono por tonelada de material gerado. E isso é considerável para a gente, e só para se ter uma ideia, cerca de 75% ou 60% aqui, né, mais ou menos dependendo do produto que a gente está utilizando, que a gente está produzindo, desse CO2, ele vem da matéria-prima que a gente utiliza, da matéria-prima virgem que a gente utiliza. Então, só para clarear um pouquinho, por exemplo, a magnésia eletrofundida, o primeiro elemento, a fonte mineral dela é a magnesita. A magnesita é um carbonato de magnésio. Então, é um carbonato que ele vai, né, ser submetido a altas temperaturas, e ele vai formar o MgO, que é o, né, óxido de magnésio, e o CO2, que está sendo emitido aí para o ar. Então, assim, muito importante, legal, a gente resolve, a gente diminui a dependência do mercado externo, mas a gente cria um problema, digamos assim, para dentro da empresa, porque a gente está aumentando as nossas emissões de carbono ali, relacionadas ao escopo 1 e 2. E é claro, né, como todas as empresas, a gente tem metas de sustentabilidade alinhadas aí com as metas da ONU, e uma delas é uma redução de 15%, né, das emissões de CO2 por tonelada de produto na empresa até o ano que vem. Então, é altamente indesejável que a gente aumente, né, o footprint de carbono nas nossas unidades. E aí é que vem a ideia desse projetinho que eu estou apresentando para vocês. Então, ok, foi decidido, a gente vai aumentar a produção, mas ao invés de usar 100% de matéria-prima virgem, a gente conseguisse incluir parte de um material reciclado ou material que seria descartado nessa produção e fazer a produção desses grãos eletrofundidos. E foi efetivamente o que a gente fez. Então, o objetivo desse projeto foi avaliar a utilização desses refratários reciclados, esses minerais reprocessados ou coprodutos de diversas, né, indústrias como matéria-prima para a fabricação desses grãos refratários eletrofundidos. E aqui, pessoal, qualquer coisa que tenha os óxidos que a gente tem interesse. Então, qualquer tipo de resíduo. É lógico que a gente começou com alguns resíduos, por exemplo, da indústria, né? Esses refratários que já foram utilizados, a gente retorna isso para dentro da empresa hoje, a gente reprocessa, né, e utilizou nesse tipo de ensaio, mas poderia ser qualquer tipo de matéria-prima que tenha esses óxidos, né, principalmente de magnésio e alumínio, que é o que a gente tem interesse. Então, inicialmente, a gente testou essas matérias-primas circulares, né, ou secundárias aluminosas para a produção do espinélio e as matérias-primas circulares magnesianas para a produção da magnésia eletrofundida. E a gente começou com esses testezinhos aqui em escala piloto, que também são feitos aqui no Centro de Pesquisas da RH Magnesita, que está também em Contagem. Se seguir a Avenida Amazonas aqui, a gente está localizado aqui pertinho, alguns quilômetros também. E, a partir dos resultados que a gente obteve aqui, a gente passou para os testes de eletrofusão, né, na planta que a gente tem. Então, testes em escala já industrial. E aí, para compartilhar com vocês um pouquinho dos resultados, essa figura que vocês estão vendo aqui é efetivamente um bloco eletrofundido que a gente produziu nesse estudo, então incluindo uma parte dessa matéria-prima secundária, e esses pirâmides que vocês estão vendo aqui, na verdade, são os cristais de espinélio que a gente produziu. Então, realmente, você consegue vê-los a olho nu, são cristais bem grandes que são produzidos nesse tipo de processo. E aí a gente tinha algumas perguntinhas a serem respondidas, né? A primeira dessa, na hora que a gente incorpora uma parte desse material secundário, essa matéria-prima secundária, nesse tipo de produção, a gente vai ter uma alteração na propriedade desse material? E é muito importante, porque a gente não quer ter problemas de qualidade. E a resposta foi não. A gente se manteve ali com as propriedades desses grãos eletrofundidos de acordo com as especificações. Então, ok, o primeiro indicativo foi legal. A gente não tem problemas de qualidade na proporção adicionada. Depois falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo questão que a gente queria responder. A gente tem algum tipo de alteração na estabilidade do nosso processo de eletrofusão pela adição dessas matérias-primas secundárias? E isso por quê? Porque, é lógico, esse material tem os óxidos que a gente tem interesse, mas ele carrega muita coisa diferente também. E a gente queria entender, a gente colocando, mesmo que em ppm ou quantidades pequenas, esses outros materiais carregando isso para dentro do forno de eletrofusão, a gente teria algum problema, alguma diferença de comportamento desse banho de materiais eletrofundidos? E a resposta foi não. A gente teve bastante estabilidade no processo, então é que é um indicativo de que, ok,
a gente consegue ter um produto de qualidade produzido dentro de um processo estável que a gente consegue controlar. E aí é que veio, né, a gente começou a fazer as contas e vamos ver qual que é o potencial real que a gente tem de redução da pegada de carbono pela adição, né, desses materiais nesse processo. Então, tem uns numerozinhos que estão muito pequenos aqui, mas só para vocês terem ideia, a gente está falando aí de um potencial de 10% de redução do CO2 gerado simplesmente pela substituição da matéria-prima, ou de parte da matéria-prima. Então, é um número que, para a gente, é bem importante. E, além disso, a gente tem um ganho secundário aqui, que é uma redução potencial no volume de matéria-prima virgem que a gente vai utilizar. Porque a gente, né, consegue, substituindo, a gente utiliza menos, e a gente está utilizando um material que seria descartado, que seria disposto em algum aterro, ou, né, teria algum outro destino. E aí a gente consegue também salvar, ou, né, reutilizar uma parte desse material, e aí a gente reduz a quantidade de material rejeitado que seria disposto aí no meio ambiente. Então, tem esse ganho também. E aí, uma apresentação bem breve, mas só para, né, compartilhar com vocês as conclusões aqui, né, realmente reforçar. Eu acho que a primeira questão é realmente, que é o que a gente queria fazer, reduzir um pouco essa dependência que a gente tem do mercado externo, então fomentar a produção local desses grãos eletrofundidos aqui na nossa planta de Contagem, e utilizando matéria-prima brasileira. Então, é o primeiro detalhe que a gente conseguiu, o primeiro objetivo que a gente queria. E eu acho que o mais importante, a mensagem que a gente queria deixar isso aqui hoje, é que quando a gente começa a implementar essas práticas de economia circular, e só para falar um pouquinho, isso aqui é um projeto, a gente tem vários projetos de economia circular acontecendo dentro da empresa hoje, mas quando a gente começa a colocar essas práticas de economia circular dentro da produção, né, de outros materiais, e nesse caso específico aqui dos grãos eletrofundidos, a gente tem uma redução do impacto ambiental, que foi medida ali na redução da emissão de carbono hoje, né, dentro da empresa, e a gente tem um aumento na eficiência dos recursos minerais, porque a gente deixa de dispor uma parte, então a gente pega aquele material que seria disposto no meio ambiente, a gente traz para dentro da indústria, a gente transforma isso em um material que pode ser reutilizado. Então, com isso, a gente consegue também ter uma maior eficiência no uso dos recursos minerais que a empresa tem hoje. Então, a magnesita virgem vai ser usada aonde ela é efetivamente necessária. Onde a gente puder fazer a substituição, sem perder a qualidade, a gente vai fazer. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigada pela atenção. Se tiverem perguntas, aí no final a gente... Muito obrigada, Tamara. Pode se assentar ali. Para encerrar essa rodada de palestras antes do nosso café, chamamos a Jacobina Mineração para falar sobre o tema compostagem inclusiva, transformando resíduos em sustentabilidade. As palestrantes são Luciana Requião, que é analista de relacionamento com a comunidade, e Vanessa Souza, analista de meio ambiente. Bem-vindas. Boa palestra. Bom dia a todos e a todas. Tá? Me chamo Luciana Requião, represento aqui a Jacobina Mineração e Comércio, e é um prazer, né, estar aqui para falar um pouco do projeto, um dos projetos ao qual nós temos, gostamos muito e a gente entende dele ser primordial. Orgulho, essa é a palavra. Então, nós temos muito orgulho desse projeto, compostagem inclusiva, transformando resíduos em sustentabilidade. Para iniciar, eu queria apresentar mais um pouquinho a fundo a nossa empresa, a Jacobina Mineração e Comércio, que está localizada em Jacobina, né, no estado da Bahia, e atualmente ela faz parte do grupo Pan American Silver. E ela opera, né, em 5 minas de ouro subterrâneas. Canavieiras, nome das nossas minas, João Belo, Morro do Cuscuz, Morro do Vento e Serra do Córrego. Então, a gente trabalha de uma forma inteligente, descobrindo e transformando recursos de ouro em valor, justamente porque a gente tenta trabalhar, né, trabalhamos com um relacionamento mais próximo também às comunidades, respeitando o meio ambiente, né, as comunidades onde nós estamos inseridos,
e trabalhamos com uma abordagem segura e sustentável do negócio, sendo este um valor atual da nossa empresa. Também é importante destacar que nós somos a primeira empresa brasileira, né, recomendada em ESG pela BNT. É importante frisar também esse ponto. O projeto de compostagem inclusiva, ela também atua, né, comporta 11 índices da meta da ONU, né? Então, nós temos erradicação da pobreza, nós temos fome zero, nós temos água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico. Também o projeto atua com o índice da indústria de inovação em infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, proteger a vida marinha, a vida terrestre e parcerias e meios de implementação. Então, a Jacobina Mineração, em parceria com a cooperativa de Jacobina, nós temos a honra de apresentar um pouco mais do projeto Compostagem Inclusiva, transformando resíduos em sustentabilidade. Trazer um pouquinho da introdução, né, do nosso projeto e o porquê nós o implementamos. Um dos grandes problemas, né, nós conhecemos muito bem, sabemos muito bem, que o solo, né, e a água do nosso mundo é o tratamento dado ao lixo produzido pelas populações que, em boa parte das cidades brasileiras, tem como parte de sua destinação os leitos dos rios. A nossa unidade fica próxima, né, à margem de alguns leitos de rios. Embora todo o lixo do Brasil, né, produzido no Brasil, 30% tenha potencial para ser reciclado, apenas 3% desse total tem esse destino. Então, dessa forma, a gente consegue, com esse contexto, a gente vai elaborando e imaginando a importância desse projeto. Ele tem como principal objetivo transformar resíduos orgânicos em composto, né, adubo de alta qualidade, promovendo a sustentabilidade ambiental e também produzindo a disposição de resíduos em aterros, estimulando práticas mais sustentáveis, através da inclusão social e de uma cooperativa de catadores de materiais reciclados. Trouxe um pouquinho das contribuições desse projeto. Por que ela é importante hoje em nossa cidade de Jacobina? Contribuições. Redução do acúmulo de resíduos em lixões ou aterros, geração de emprego e renda, produção do composto orgânico natural, redução também do impacto ambiental, aumento da vida útil dos aterros, bem-estar da população. Então, são contribuições significativas e, desta forma, a gente consegue trabalhar a sustentabilidade local em nossa cidade. Falando um pouco da usina, né? A usina de compostagem, ela foi montada em 2021, onde nós construímos a nossa usina de compostagem. Então, nós investimos 400 mil na estrutura do projeto, certo? Em 12 meses, nós fornecemos, né, para essa cooperativa consultoria e treinamentos dos cooperados. Então, essa usina ela tem a capacidade de processar 300 toneladas mês de resíduos. Ou seja, e melhor, mais de 50 famílias beneficiadas diretamente. Esses catadores eles viviam nos lixões da cidade. Então, com esse projeto, foi possível dar mais dignidade, gerar renda. Esses cooperados, essas 50 famílias, hoje, recebem mais de R$2.000. Né? Antes, né, eles não tinham nem essas condições, viviam do que eles catavam nos lixões. Então, teve muito mais dignidade através desse projeto. Também o projeto, em parceria com a cooperativa Jacobina, Recicla Jacobina, a JMC ela destina todo o seu resíduo orgânico para essa cooperativa. Então, a usina hoje, ela poderá processar, a sua capacidade de processamento hoje é de 40% do resíduo orgânico gerado hoje no município. A nossa parceria é justamente essa, destinar o nosso resíduo orgânico para essa cooperativa, para que na usina possa haver o processamento
e como produto final, o adubo. Dentro da gestão ambiental, né, nós temos para a JMC uma redução significativa, onde 48 viagens de caminhões movidos a diesel, né, para o transporte de resíduo. Né? Então, isso foi significativamente importante para a gente. Também cerca de 6.000 quilômetros rodados a menos. Né? Hoje, a gente apenas usa 220 quilômetros por mês. E aproximadamente 120 mil por ano com transporte de resíduos, pois essa cooperativa fica muito próximo da JMC. Hoje, trazendo um pouquinho sobre a usina, né, a produção atual dela, ela hoje opera 35 toneladas de resíduos por mês, certo? A nossa empresa é uma empresa significativamente, né, grande, ela roda em 24 horas, mais de 2.500 funcionários. Então, a gente tem alimentação, né, nos 3 turnos. Então, a gente consegue fazer essa destinação para a cooperativa. Todos os dias, a gente consegue levar resíduos para essa cooperativa. Com essa produção, com essa entrega, eles conseguem fazer 5.000 quilos por mês de produção de composto orgânico, que é o adubo. Então, a usina ela tem uma abrangência de processamento de resíduo orgânico também de outras indústrias, pois ao redor da Jacobina Mineração, nós temos também outras indústrias, ao qual a cooperativa, né, faz algumas parcerias para que essas indústrias também sejam parceiras nessa produção. Hoje, a cooperativa, também Recicla Jacobina, ela tem um projeto piloto em alguns bairros, distribui cestos para que a comunidade comece, né, também a separar o seu resíduo orgânico e, diariamente, essa cooperativa vai de casa em casa recolhendo esse material. Então, 100% hoje do reuso de todo o efluente, chorume também, que é gerado, é reutilizado no processo de compostagem. A gente sabe, né, que todo resíduo armazenado, ele promove o chorume. Então, esse líquido ele é também reutilizado nesse processo de compostagem, né, umidificando os resíduos. Finalizo, fui bem curtinho também, certo? Com essa mensagem, que o nosso compromisso é o respeito à natureza e às pessoas. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Tamara. Pessoal, eu peço a gentileza para que todos que tiverem alguma dúvida ou pergunta a ser feita... Luciana, desculpa. Eu peço a todos que tiverem dúvidas ou perguntas que façam pessoalmente com eles durante o nosso café, que já está sendo servido aqui fora, no nosso hall de entrada. A gente está, né, com um pouco de atraso aí nas palestras. Então, o nosso intervalo para o café vai ser de apenas 10 minutos. Tá? Então, eu espero vocês aqui na volta, porque temos um outro painel muito rico sobre tratamentos de rejeitos de barragens. Tá bom? Até daqui a pouco.